Amados irmãos, graça e paz, é um prazer imenso, estamos aqui, né? E o texto do Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Diante desse texto, nós agora iniciaremos cantando cânticos ao Senhor através do ministério Adoradores de Coração. Louvemos ao Senhor. Bom dia a todos os irmãos. Estão com saudades nossas? Nós também já estamos com muitas saudades vossas, mas temos o dever de nos proteger a nós, mas também a nossa família. Irmã Cátia, 1 metro de distância, por favor. E então, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que estiverem em casa a ver-nos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Por isso descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, mas por causa do homem que executa astutos. Entendes? Vamos então louvar ao nosso Deus. Deleita-te no Senhor, confia nele e o resto, com certeza que Deus fará. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terrores nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30, versículo 5. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Graça e paz, meus irmãos. Hoje, domingo, 22 de março de 2020, estamos aqui. Enviando essa mensagem para você que está aí em casa, você que está fazendo o culto doméstico, o culto em família, conforme a orientação pastoral, e você de outras igrejas, ou talvez você que ainda não faz parte de uma igreja evangélica, mas que também está nos acompanhando. Reúna a sua família aí, você que está chegando agora, chame os seus familiares e venha ouvir essa palavra. Nós queremos falar aquilo que Deus colocou em nosso coração, para a nossa própria edificação, a começar em mim, que também preciso. E eu quero falar hoje sobre o tema vivendo o reino de Deus, porque estamos vivendo dias difíceis e mais do que nunca nós precisamos agora mais ainda da presença do Senhor e estar inserido dentro do seu reino para a nossa própria segurança, porque não somente para nós vivermos em paz nessa terra, mas também para aquilo que está nos reservado, que foi preparado pelo Senhor Jesus lá no reino celestial, na pátria celestial, para vivermos com Deus para toda a eternidade. O texto de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, Pedro o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho.
eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma das mais lindas experiências que Jesus passou juntamente com seus discípulos, ou melhor, que os seus discípulos passaram ao lado de Jesus. Nós sabemos que os discípulos passaram 3 anos andando com o Mestre e aprendendo acerca do reino de Deus. E o propósito de Jesus levar os seus discípulos com ele para orar no monte que passou a ser conhecido como o Monte da Transfiguração, que estava localizado exatamente na Galileia. Então, o propósito era Jesus revelar aquilo que estava para acontecer concernente ao seu reino, passando assim uma grande responsabilidade para os seus discípulos. Jesus levou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, esses líderes, porque dos 12 foram os que mais se destacaram, foram esses 3, e ali Jesus vai orar com eles no Monte da Galileia. Qual o significado, então, de Galileia? Para uns, círculo dos pagãos. Era uma região de pessoas pagãs. Mas foi neste lugar que Jesus escolheu para promover o grande milagre, o milagre da transfiguração. O texto diz que os discípulos acordaram, porque num determinado momento em que Jesus estava orando com eles, eles cansados e levados pelos sonos estavam cochilando. E de repente eles acordaram, vendo Jesus conversando com 2 homens, Moisés e Elias. E o assunto era um só, era a partida de Jesus para o céu. Esse era o assunto que estava ali entre os 3. Naturalmente que Moisés representava ali algo. Moisés representava a lei. Elias estava representando ali os profetas. E naturalmente que eles conversavam com Jesus e falando exatamente sobre a partida do Senhor que aconteceria em breve. Então, era como se Jesus estivesse revelando ali para os seus discípulos, né, que a missão agora continuada de anunciar o reino de Deus era deles, porque Jesus partiria para os céus e agora Jesus mostra para eles que a missão-tarefa de evangelizar, de anunciar, de proclamar o ano da sua graça, de falar da sua salvação, era deles, era da igreja. O texto revela que quando eles acordam, eles veem então já aquele momento final de Elias e Moisés já saindo e de repente eles são tomados por uma nuvem e aquela fumaça toda que invade aquele lugar era exatamente a glória de Deus, era Deus, a manifestação do poder e da glória do Senhor, da presença de Deus. Num ambiente conhecido como um ambiente, talvez, né, de pagãos, mas que aquele ambiente agora estava consagrado, sagrado, e Deus estava manifestando o seu poder naquele ambiente, talvez para alguns um ambiente ou um lugar, né, de trevas, mas que havia luz agora, porque era a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus no meio dos seus discípulos. Eu queria que os irmãos agora pudessem prestar atenção nisto que eu vou falar. Você que é esposa e tem seu marido não crente, talvez um homem que viva nos vícios,
Ou talvez você, marido, sua mulher ainda não é crente. Ou você, esposa e esposo, que o seu filho não seja crente, né? Esteja perdido, esteja talvez nas drogas, esteja talvez no mundo lá fora, afastado da presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ainda que o ambiente que o seu filho esteja um ambiente de trevas, que o seu parente seja um ambiente de trevas, eu quero dizer a você que continue a orar, a clamar por Deus, porque chegará o momento que o seu filho, ou que o seu marido, ou que a sua esposa, ou que o seu irmão seja tirado pelo Senhor daquele meio. O Senhor, Ele tem poder para tirar alguém que está num ambiente de trevas e trazer para a sua luz. Deus faz milagres. O Senhor, Ele tem propósito em tudo que Ele faz. É por isso que Jesus deixou a sua tenda, deixou a sua glória nos céus, deixou a sua santa morada nos céus, deixou o seu reino nos céus para estar entre nós. Ele migrou no meio dos pecadores para operar o milagre da transformação, para mudar esse mundo, para resgatar o homem da perdição, trazendo para o caminho da eternidade com Deus, para o caminho da luz. Viver no reino de Deus é buscar o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da salvação, que se chama Jesus. Né? Nós temos aqui algumas instituições que trabalham, algumas igrejas que têm feito trabalhos brilhantes em resgatar pessoas do caminho da escuridão para a luz de Jesus. Mas eu quero me reportar agora um pouco à minha nação, Brasil. Nós temos lá no Brasil algumas igrejas, aliás, várias igrejas, como também a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que faz um trabalho tremendo, belíssimo, maravilhoso, onde entram nas cracolândias, onde tem homens e mulheres que já estão lá desprezados pela sociedade e que a sociedade esqueceu, que não dá mais nada por eles, que já dá por perdido, famílias que acham que aquelas pessoas que eles perderam não tem mais como voltar, porque estão dominados pelas drogas, porque estão vivendo nas sarjetas. Mas a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e várias igrejas batistas têm realmente buscado essas pessoas, têm apresentado Jesus Cristo e têm entrado naquele ambiente de trevas e tirado pessoas ali da escuridão, das trevas e trazendo para a luz eterna do Senhor Jesus. Porque é Jesus quem transforma. Aliás, no Brasil nós aprendemos uma frase bem interessante, que Deus forma o homem, o diabo deforma, e é Jesus quem transforma. É isso que acontece. Por isso que eu não posso esquecer do trabalho dessa Junta de Missões Nacionais, que é maravilhosa. Mas aqui em Portugal também, nós temos igrejas trabalhando para tirar pessoas, né, da perdição para a luz de Jesus. O Senhor tem propósito em tudo que Ele faz. Ele liberta vidas, Ele transforma vidas. Jesus foi ensinar isso aos seus discípulos. Jesus vai dar a responsabilidade, a missão-tarefa para os seus discípulos de continuar a sua obra, a sua boa obra. E aí Jesus pega os seus discípulos, vai mostrar para os seus discípulos o que é realmente a sua presença. Aquilo que o homem acha que é impossível, Jesus vai mostrar que é possível. Então Jesus pega os seus discípulos e vai para o outro lado do mar. Do outro lado está uma região conhecida como Gadara. E quando ele chega em Gadara, assim que ele desce do barco, ele se depara diante de um homem, e Jesus já era sabedor disso, Jesus já sabia que do outro lado tinha um homem que estava sofrendo, tinha um homem que estava escravizado, tinha um homem que estava dominado pelas trevas. Conhecido como o endemoniado gadareno. E aí, quando eles chegam ali, desce do barco, de repente aquele homem sai
lá do cemitério. Ele morava no cemitério. O homem estava com as correntes nos braços, mas estavam quebradas, porque nem as correntes conseguiam segurar aquele homem. E as pessoas tinham medo daquele homem. Na verdade, aquele homem estava dominado por muitos demônios. E quando Jesus se aproxima daquele homem, Jesus vai fazer um milagre. Primeiro, Jesus vai libertar ele dos demônios. Jesus ordena, aquele homem é liberto dos demônios, depois aquele homem volta à sua sã consciência, ao seu estado normal. E quando ele volta ao seu estado normal, Jesus Cristo prega a sua palavra, fala da sua salvação. Aquele homem se converte a Jesus. E depois que aquele homem se converte a Jesus, ele agora quer seguir Jesus. Ele quer agora voltar junto com Jesus. Jesus disse, não, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua terra. Você vai voltar para a sua família. E você vai falar das coisas extraordinárias que aconteceram com você aqui. Você vai falar do meu amor. Você vai falar da minha salvação. Você vai testemunhar de mim para as pessoas na sua terra, para a sua família. Aquele homem volta transformado para a sua família, para a sua terra. Aquele homem era da região de Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades. E quando aquele homem chega em Decápolis, ele começa a testemunhar de Jesus. Alguns anos mais tarde, o apóstolo São Paulo foi visitar a região de Decápolis. E ele se deparou diante de várias igrejas. Pessoas que também foram transformadas por Jesus. E nós bem sabemos que aquele homem teve grande parcela, porque ele foi uma das pessoas que testemunhou de Cristo, daquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus é aquele que opera milagres. E ele quer operar um milagre na sua vida. Você que está nos assistindo agora, ele quer fazer grandes coisas na sua vida. E tem que começar em você. Para que através de você, sua família também conheça essa graça, essa salvação, esse poder que emana da parte de Deus. Porque só Deus tem todo o poder. Jesus é aquele que transforma. E aí, nós vamos aprender aqui uma coisa importante. É que a nossa missão é realmente de propagar o seu reino. Jesus, ele vai passar por uma cidade chamada Jericó. Vai ser a última vez que ele vai passar em Jericó, porque de Jericó Jesus ia para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus seria preso, e depois morto, e depois ressuscitado, e depois partiria para o céu. Então, era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. E tinha um homem conhecido como Bartimeu, e este naturalmente não era o seu nome, porque Bar quer dizer filho, Timeu era o nome do seu pai. Então, juntava as partes dos nomes, então era Bartimeu, né? Então, era o filho de Timeu. Essa era a tradução. E aquele homem, então, era cego. Ele perdeu a sua cegueira, talvez na sua infância ou na adolescência, mas o que se sabe é que ele não nasceu cego, mas ficou cego. Porque quando a gente vai ver lá no final do texto, o texto vai dizer que ele tornou a ver. Então, aquele homem não nasceu cego, mas ele perdeu a sua visão. E aí, por causa da sua cegueira, ele teve que pedir esmolas. E a única coisa que a sociedade judaica deu para aquele homem foi uma capa de cor roxa que simbolizava que ele era cego, pobre, mendigo, miserável e que precisava das esmolas. Muitos anos aquele homem estava ali à beira do caminho. É assim que a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, próximo da entrada de Jericó. Era uma única entrada e saída. E por isso que ele ficava ali pedindo esmolas. Quando Jesus se aproxima, ele é sabedor de que era Jesus que estava passando por ali. E é interessante que aquele homem, então, percebe que ali podia ser a sua única oportunidade. E ele abraça a oportunidade. Eu quero dizer para você que está agora nos vendo, que está me ouvindo. Olha, talvez hoje seja a sua única oportunidade para você encontrar aquilo que você tanto deseja para a sua vida.
principalmente a salvação eterna. Presta atenção no que esse homem fez. Quando ele sabe que é Jesus, ele começa a clamar. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam aquele homem calar. E ele não calava. Quanto mais as pessoas diziam: cala-te, cego. Mas ele clamava pelo nome de Jesus. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu a voz daquele homem. E Jesus parou no meio do caminho. Jesus parou no meio do caminho porque Jesus tem interesse pelas pessoas. Jesus tem interesse por vocês. Você sabe que Jesus te ama. Ele tem interesse por você. Quando você clama pelo nome de Jesus, Ele ouve a sua voz. E Ele socorre você. E aquele homem, depois de clamar, Jesus ouve a sua voz, para no meio do caminho, e Jesus manda que aquele homem viesse até ele. Quando deram o recado a Bartimeu, a primeira coisa que ele fez, ele deu um salto de alegria. Ele saltou, ficou de pé, pegou aquela roupa que ele tinha, aquela túnica, e jogou fora. Aquela capa de cor roxa ele jogou fora. Sabe por quê? Ele lançou a capa fora porque ele acreditava, ele tinha certeza de que Jesus ia dar a coisa mais importante da sua vida. Primeiro, a salvação eterna. E segundo, ele iria ser curado e não ia precisar mais daquela roupa para pedir esmolas. Então ele joga a capa de cor roxa fora. E ele vai até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus diz: o que é que você quer? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus, então veja. E ele passou a ver. E aquele homem começou a louvar e a glorificar o nome de Jesus, porque agora ele recebe a coisa mais importante de sua vida, que não foi a cura da sua visão, mas foi a salvação do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que aquele homem seguiu Jesus caminho afora, por dentro da cidade de Jericó. Ele pulava e cantava e louvava ao Senhor pelo grande feito do Senhor na sua vida. E grande foi o testemunho daquele homem na cidade de Jericó. Amado, meu amigo, presta atenção no que eu vou dizer a você agora. A presença de Jesus causa mudança na vida das pessoas. A presença de Jesus causa mudança na vida das pessoas. Viver no reino de Deus requer obediência a Deus. Quando nós entendemos isso, nós estamos dentro do seu reino. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a receber o reino, porque o reino de Deus é o próprio Jesus dentro de nós. Esse é o reino de Deus. E a nossa missão como igreja é evangelizar. Essa missão não foi dada aos anjos, foi dada à igreja. E por isso que nós devemos andar cada dia nos seus caminhos. Para viver no reino de Deus, é preciso você buscar a Deus de todo o seu coração. Jeremias já entendia isso. Ele diz lá, Deus falando a Jeremias e ao povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor agora, de todo o seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Vá a uma igreja, busca Deus, procure o pastor e diga: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou então você pode fazer aí agora, fazendo uma oração. Basta você dizer: Senhor Deus, eu agora entrego a minha vida a Jesus Cristo, porque eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Essa é uma oração que você pode fazer. Fala com Deus. E meu irmão, minha irmã, família cristã, família de Deus, descanse no Senhor. Ele cuida de vocês. Diante desse momento difícil que estamos passando, não se preocupe. Ele está conosco.
Ele é o nosso porto seguro. Ele cuida de nós. Descanse no Senhor. Deus os abençoe. No nome de Jesus.